Paz do Senhor, igreja. Amém? Essa água é para mim? É, né? Ah, tá ótimo. Vou precisar, a garganta tá meio ruim. Igreja, rapidinho. Pastor, o senhor estava falando aqui, embora o senhor disse que não estava pregando, ficaria horas te ouvindo. E eu vou dizer por quê. Relatos como esse me fazem ter novamente esperança na igreja atual. Saber que existe uma igreja que faz um trabalho eficiente, que dá certo, um trabalho que é bíblico, isso renova a minha esperança. A gente vive um tempo que a igreja tem sido muito contraproducente, né? Eu entendo que a gente não pode se guiar, né, por experiências, né? Mas a Bíblia tem um livro de experiência, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que nos alimenta muito, né? Nossa doutrina está fundamentada em outras fontes, mas essa experiência renova a nossa fé. E eu vi isso, me fez renovar um pouco mais a minha fé em Deus e a minha esperança na igreja de Deus. Tá? Obrigado por compartilhar isso com a igreja. Bom, agora sim, vou me dirigir a todos. Irmãos, eu estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês. Tá? Embora não seja nenhuma novidade pregar por aqui, eu até falo com a Sara, pô, Sara, os irmãos não enjoam da gente. A gente sempre convida para voltar aí. Mas aqui é uma igreja que a gente é sempre bem recebido, a gente tem uma comunhão bacana com os irmãos, né? Eu sou servo dessa casa. Me acho tão servo dessa casa que de vez em quando eu usufruo do pastor de vocês, né? Já me alegrei muito com ele, já festejamos muito juntos, já rimos muito juntos. Mas quando eu chorei, eu pude contar com ele também, né? Tiveram situações que eu cheguei desesperado, precisando de alguém que me ajudasse, e eu encontrei um homem de Deus, no pastor Felipe, e fui acolhido por ele, mesmo não sendo membro dessa casa, mesmo não sendo uma ovelha efetivamente dele, né? Mas ele me tratou com muito carinho, eu sou muito grato. Então, por essas coisas que eu não posso dizer não para o pastor Felipe, né? Então, ele me chama, eu sou obrigado a comparecer, isso para mim é uma ordem. Ele me contou que, e eu vi também, né? Percebi que vocês estão trabalhando um tema maravilhoso esse ano, sobre maturidade cristã, e o meu intuito aqui é, de maneira muito simples, dividir com vocês uma palavra de Deus para contribuir um pouco com o muito que Deus já tem ministrado já a vocês, né? Aqui é uma igreja de excelentes pregadores, eu sei que vocês recebem pregadores assim altamente capacitados para dividir a palavra de Deus com vocês também, para cooperar com esse trabalho, e Deus me trouxe aqui nessa oportunidade para dar uma pequena contribuição, e a minha oração é que o Senhor nos edifique, tá? Eu não estou aqui para eu dar uma palavra de edificação para a igreja, mas estamos todos aqui sendo ministrados pelo Senhor nessa noite. Talvez a nossa única diferença é que eu recebi a palavra de Deus um pouco mais cedo, mas eu preciso tanto que essa palavra continue ardendo no meu coração, quanto eu oro e peço a Deus que essa palavra ela frutifique no coração dos irmãos. Amém? Então, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. A leitura é um pouco econômica, né? Só um versículo, mas é o suficiente para o que a gente vai trabalhar aqui nessa noite, sobre o que a gente vai refletir nessa noite. Irmãos, acharam? Romanos 1, 1. Eu vou ler na minha versão, os irmãos acompanhem por gentileza. Diz a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vamos repetir? Um versículo só, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém. Irmãos, hoje o que eu vou refletir com vocês, tá? É um assunto chamado vocação, tá? Mas eu não vou trabalhar a vocação com vocês aqui no mesmo sentido como um psicólogo, um psicopedagogo, um professor. A ideia não é essa. Eu não vou fazer aqui um teste vocacional coletivo, né? De modo que no final desse encontro
vocês vão ter um direcionamento para a vida profissional de vocês, né? Saber o que vocês vão estudar, a faculdade que vocês vão fazer, quem sabe profissão, se é que existe alguém que aqui ainda esteja em dúvida, né? Eu não pretendo trabalhar o assunto dentro dessa perspectiva. Na verdade, muito pelo contrário, né? A vocação que eu penso que é bíblica, e a gente precisa trabalhar com a igreja aquilo que se chama de vocação cristã. Tá, mas Rodrigo, qual é a diferença? Vocação é vocação. Tem diferença? Tem, e muita. Porque a vocação no primeiro sentido, né, naquela que dá subsídios ao aluno, à pessoa que quer um direcionamento para a vida, sobre o que vai fazer, sobre como vai ser o seu futuro, o que eu vou ter para o amanhã, o que eu vou estar realizando daqui a 10, daqui a 15, a 20 anos. Isso sugere uma jornada de autoconhecimento do indivíduo. O questionário que se faz num teste vocacional tradicional é coisas que você responde sobre você mesmo, e as respostas visam te dar, né, o subsídio para você, agora eu me conheci, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei o que eu quero. Então você faz uma análise, uma autoanálise, uma viagem para dentro de você mesmo para se descobrir. Isso, uma vocação, no primeiro sentido, é uma autodescoberta. A vocação cristã não. A vocação cristã é uma viagem onde a gente se descobre em Cristo, em Jesus Cristo. Nós saímos completamente de cena nesse momento. Eu não viajo mais para dentro de mim mesmo, para dentro da minha consciência, para dentro dos meus desejos e vontades, para descobrir quem eu sou. A vocação cristã sugere que o indivíduo, o Rodrigo, saia completamente de cena e entre agora a pessoa de Jesus Cristo no lugar. Nele eu me conheço agora. Nele eu procuro saber quem eu sou. Nele se estabelece a real vontade para a minha vida. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, ele vai dizer o seguinte, olha, que eu ganhe a Cristo, que eu possa ganhar a Cristo, a fim de ser achado nele. Ser achado em Cristo é o resumo da vocação cristã. E por que isso? Porque existem dois efeitos, é um caminho de mão dupla. Quando eu me encontro em Cristo, aleluia, Cristo também é achado dentro da gente. Paulo vai dizer também aos Gálatas, estou crucificado com Cristo, de modo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Recebemos uma nova identidade agora. Somos uma nova pessoa. Nascemos de novo. Então a vocação que antes eu pensava que era minha, depois da conversão, já não é mais. Cristo agora é o novo alvo da minha vocação. Ele diz quem eu sou. A vocação até passa pelo conhecimento de quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Só que muito acima disso, muito acima de descobrir quem eu sou, o que eu vou fazer, está implícito aqui aquilo que Deus me criou para ser. Aquilo que Deus quis, do alto da sua soberana vontade, que eu fosse, que eu fizesse, que eu exercesse com a minha existência. A nossa presença nesse mundo, ela tem um sentido. E a gente não encontra o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida dentro da gente. A gente só encontra o sentido da vida no nosso Criador. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, nesse pequeno versículo, eu vejo Paulo resumir de maneira muito nítida qual deve ser o nosso conceito de vocação cristã. Tá? Tem 4 coisas aqui muito importantes que a gente vai refletir no restante do sermão. Mas, a princípio, a gente precisa analisar isso aqui pelo documento, pela carta. Paulo, ele está escrevendo uma carta, né? Quando eu fiz aqui o convite à leitura, eu falei, carta de Paulo aos Romanos, então ele está escrevendo uma carta. Isso é muito relevante, a gente precisa começar a analisar a partir desse princípio. Por quê? Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele não é o fundador dessa igreja, mas ele é o pastor dessa igreja. Todos os outros apóstolos, basicamente, eles atuam em Jerusalém. Visitam, viajam, enfim. Mas a atuação deles é com os judeus. Paulo não.
Paulo tem um ministério diferenciado. Os gentios estão sob sua responsabilidade. A igreja de Roma era uma igreja gentílica, então estava sob a jurisprudência do apóstolo Paulo, sobre os cuidados pastorais e apostólicos de Paulo. Paulo tinha obrigações a cumprir com essa igreja. E você pensa num mundo de locomoção remota, comunicação muito remota, ele não pode estar em todos os lugares que ele quer, assim com um curto espaço de tempo. Ele não tem carros, sei lá, trem, aviões, navios, sei lá, para se comover. Ele anda a pé, anda no lombo de animais, no máximo. É o que tem para a época, é o que tem para o momento. Então ele precisa de um recurso, e esse recurso para se comunicar é uma carta. Ele desejava estar lá pessoalmente, mas até aquele momento ele havia sido impedido. O próprio Deus, tá? Está no relato do primeiro capítulo, impediu o apóstolo Paulo de ir até lá naquele momento. Paulo queria, mas ele não podia. Então Paulo escreve. E quando ele vai escrever aos Romanos, ele escreve de maneira muito profunda. E eu posso ressaltar para vocês aqui, pelo menos 4 objetivos que fizeram Paulo escrever a carta, né? Sem dizer em ordem de importância, só uma ordem aleatória. Paulo ele tinha um objetivo missionário. Ele pretendia avançar na missão, indo até o ocidente conhecido, que na época era a Espanha. Ele queria evangelizar a Espanha. E Roma era uma igreja, era um local que tinha condições de financiar Paulo nessa viagem missionária também. Então ele escreve aos romanos para falar do evangelho e dizer que ele pretende avançar no seu desafio de missão. Ele quer chegar em novos lugares. Outro motivo que faz Paulo escrever, Paulo sabe que em Roma vivem cristãos judeus, cristãos gentios, e que em muitos momentos eles não se entendem bem quanto à doutrina. Os judeus diziam, olha, não é suficiente você só dizer que crê em Cristo. Você precisa seguir a dieta religiosa. Você precisa circuncidar também. Sabe, você tem que seguir aquele calendário religioso nosso, porque não adianta só você ser em Cristo. Jesus era judeu, Jesus cumpriu isso tudo, então você tem que fazer conforme Jesus fez também, senão você não pode ser chamado de cristão. Paulo vai dizer que as coisas não são bem assim e vai resolver algumas dissensões entre cristãos gentios e cristãos judeus, de maneira muito pastoral, de maneira muito amorosa e muito profunda. Paulo também, ele tem objetivos de se apresentar. Paulo ele escreve a carta para se apresentar. E por que se apresentar? Por que a apresentação de Paulo é muito importante? Porque Paulo ele era constantemente atacado por judaizantes. Toda vez que Paulo chegava numa cidade, estabelecia uma igreja, formava obreiros, batizava pessoas, etc., deixava um corpo pronto, Paulo saía da cidade, entravam os judaizantes. Para quê? Para poder atacar Paulo. Não conseguiam vencê-lo nos argumentos. Não conseguiam tentar contrapor a doutrina que o apóstolo Paulo pregava. Então, já que eu não tenho argumentos para contrapor a doutrina, o que normalmente se faz? Ataca a pessoa, ataca a moral da pessoa. Então, o que diziam? Olha, Paulo é um impostor. Paulo diz para vocês que é um apóstolo, mas ele não era um dos 12. Paulo até ontem perseguia crentes, tinha carta branca para matar se fosse preciso. Provavelmente ele deu a ordem para poder matar Estevão. Esse camarada é um impostor, ninguém muda assim da água para o vinho de uma hora para outra. Então, Paulo ele tinha a sua identidade profundamente atacada. Então, Paulo ele precisava se apresentar de maneira eficiente, que mostrasse de fato quem ele era, o que ele queria fazer, qual era o seu propósito, o que ele pregava, de maneira muito clara, que não restassem dúvidas. Essa é um dos motivos, e dentro desse contexto que a gente está trabalhando, talvez o motivo mais interessante que eu observo na apresentação, ou no motivo que faz Paulo escrever a carta, que é a sua apresentação pessoal. Pois bem, ele está escrevendo uma carta, não é isso? Não sei vocês, mas eu aprendi a escrever uma carta na escola. Carta hoje está em desuso, ninguém mais escreve carta, né? É raro. Acho que nem de namorado para namorado existe mais carta. Tudo se resume ao WhatsApp, a mensagem no Facebook. Até e-mail já está em desuso, que dirá uma carta.
Mas como é que se escreve uma carta? Pensa comigo. Uma carta tem regra para você escrever. Você não escreve uma carta de qualquer jeito. Você tem que datar essa carta. Você tem que colocar o seu nome nessa carta. Senão essa carta fica uma carta anônima. E carta anônima ninguém dá confiança, ninguém dá crédito. Quem é que recebe sem desconfiar de uma carta que é anônima? Então, é necessário que exista na carta um remetente. E carta, ela é um documento. É um documento formal. E quem já leu uma carta formal, quem já escreveu uma carta formal ou já recebeu uma, sabe que na apresentação do remetente, os títulos, funções, não é? Cargos, sempre precedem o nome. Doutor fulano de tal, está endereçando essa carta para alguém, não é? Engenheiro fulano de tal, pastor fulano de tal, enfim. Ele está se identificando e antes de colocar o seu nome, o que ele faz? Ele se identifica também através do título. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta a uma igreja, ele é o pastor dessa igreja, o que ele faz? Ele começa pelo título? Não. Começa dizendo, Paulo. Ou como dizem algumas versões, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Opa! Paulo está escrevendo uma carta formal. E não tem título precedendo o nome aqui. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo é um sujeito que ele não precisa da autoridade de um cargo para poder exercer domínio sobre ninguém. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu tenho minhas funções, eu tenho minhas prerrogativas, mas antes de qualquer coisa, eu tenho um nome. Eu sou Paulo. E o Paulo, o indivíduo, a pessoa, sempre vem antes da função. Porque eu não posso me esconder atrás do que eu faço. Títulos, funções, cargos resumem o que eu faço, a minha função, o meu serviço, a minha atuação. Mas o que eu faço não diz quem eu sou. O que Paulo está fazendo aqui é o contrário do que muitos fazem hoje, que vivem dando carteirada por aí. Que sabe que não tem um nome de respeito, que sabe que não tem uma reputação a zelar, e para poder exercer domínio sobre alguém, sobre um grupo de pessoas, o que ele faz? Coloca o título na frente. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Você me conhece? Eu sou o doutor, o fulano, o desembargador, o engenheiro, o gerente, o chefe, o coordenador. Pessoas que hoje em dia, ao contrário do apóstolo Paulo, por não terem um nome, não terem dignidade no seu próprio nome, precisam colocar sempre o seu serviço, a sua função na frente. Mas Paulo não precisa se esconder atrás dessas coisas. Irmãos, Deus, com que tipo de homem Deus se relaciona? Com homens que sejam sinceros, que não usem máscaras. Homens que não se escondem atrás de nenhuma fantasia. O pastor Neo Barreto falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que é o seguinte, olha, Deus não se relaciona com personagem. Antes de Deus se relacionar com o pastor Filipe, ele se relaciona com Filipe. O homem Filipe, o indivíduo Filipe, a pessoa, quem ele é na sua forma original. Título não entra nessa história. Título não entra nessa parte. E Paulo sabe quem ele é. Paulo tem um nome, Paulo tem uma história. Eu não sou o presbítero Rodrigo. Eu sou o Rodrigo, marido da Sara, pai da Ana Luísa, filho do seu Arildo da dona Vera Costureira, neto do seu Manel Pescador. É isso que eu sou. Essa é a minha história. Essa é a reputação que eu tenho a zelar, do meu próprio nome e do nome dos meus pais. E eu não preciso colocar o presbítero na frente. Isso não quer dizer absolutamente nada. Paulo, então, ele começa a construção da sua identidade dentro desse conceito bíblico de vocação. Ele já sabe quem ele é. Ele já admite a sua história. Então, ele começa... Paulo é um cara sensacional em autodefinição.
Vocês sabem que Paulo é um camarada que tem dupla nacionalidade. Paulo ele é filho de pai romano, filho de mãe judia, né, descendente da tribo de Benjamim, tanto que a Bíblia o apresenta com 2 nomes. Inicialmente nós o vemos como Saulo, não é isso? Saulo de Tarso. Saulo vem da mesma palavra, vem da mesma origem de Saul. Quem foi Saul? Primeiro rei de Israel, homem rejeitado. Esse sim se escondia atrás do título de rei. E foi completamente rejeitado por Deus. Primeiro que Deus nem queria um rei naquela altura do campeonato. E o que apareceu é alguém que Deus rejeitou. Só que em grego já não se chamava mais Saulo, se chamava Paulo, que significa pequeno, o menor. Não é isso? E eu acho isso interessantíssimo porque aponta diretamente para a próxima maneira com que Paulo vai se identificar, que é servo de Jesus Cristo. Porque não existe servo grande, não existe um servo que manda, não existe um servo grandão que decide, que delibera sobre si mesmo. Muito pelo contrário. Se é servo, precisa se comportar de uma maneira completamente abaixo do senhorio de alguém. A palavra servo, para quem não sabe, significa escravo. No grego, doulos, escravo. Uma pessoa que é escravo por uma questão de escolha, porque quis. Ele é um escravo por vontade própria. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sei quem eu sou. Eu sou pequeno. Eu sou Paulo. E eu sou servo de Jesus. Ah, mas se servo é escravo, Rodrigo, não tinha uma palavra melhor para Paulo se definir na Bíblia, não? Tinha que ser servo. Irmãos, o contexto de escravidão para a gente é muito pesado. A nossa história é muito recente, a gente sabe o quanto que os escravos sofreram no Brasil, a gente sabe que o conceito de escravidão é muito pesado, é ruim. Mas quando Paulo ele se coloca como servo aqui, ele não está sendo só didático, ele está fazendo uma descrição de como ele realmente se comporta diante do senhorio de Cristo. Veja bem, vamos pegar aqui alguns exemplos para poder colocar as coisas. O que é um escravo? Escravo é uma mercadoria. Escravo nem era tratado como pessoa. Escravos eles eram precificados pelo tamanho, pelo seu porte, pela sua idade, pela carga que aguentavam, de modo que cada escravo tinha um valor, cada escravo tinha um preço. Se cada escravo tem um preço, significa que tem quem pague por esse preço. E se tem quem pague, significa que quem paga se torna dono, se torna proprietário daquilo que acabou de comprar. Paulo está dizendo o seguinte, gente, olha só, eu sou servo de Jesus e o primeiro motivo de dizer isso é porque eu fui comprado. E não foi comprado por peso de ouro, por peso de prata, por dólar, por euro, por Bitcoin, coisa do tipo, não. A gente acabou de sair agora da semana da Páscoa. E a gente sabe que o preço pago pela nossa redenção é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu sou pequeno e eu sou servo, sabe por quê? Porque eu tenho um dono, meu dono se chama Jesus. Irmãos, olha só, a nossa identidade, a nossa vocação, ela começa pelo fato de sabermos que nós não passamos de servos do Senhor Jesus Cristo. E se você é um servo, você é um escravo, se você foi comprado, significa que você, assim como qualquer outro escravo, não pode ter vontade própria. Quem é o escravo que decide alguma coisa sobre si mesmo? Nenhum. O escravo está completamente sob as ordens do seu senhor, do seu dono. Eu acho muito engraçado quando o mundo diz o seguinte: eu não gosto de religião, eu não gosto de igreja, porque a igreja prende a gente. Igreja escraviza o homem, igreja prende o homem, a religião funciona como se fossem amarras, de modo que agora eu não estou livre, eu estou preso a um dogma, a um costume, a um pastor, a uma pessoa, eu tenho que seguir regras, e eu sou livre, eu não vou seguir regras. É isso que o ímpio fala, é isso que o mundo fala. Só que o que o ímpio chama de liberdade, eu digo que não passa de um outro tipo de escravidão.
É a escravidão da vontade. O que é o pecado, se não, segundo Tiago, a execução daquele mal que já habita dentro da gente? A gente não é pecador porque a gente peca. A gente peca porque é pecador. Pecar é o resultado de quem nós somos. É o resultado da nossa origem, do pecado original que está dentro da gente. A gente peca desde o ventre, conforme diz o salmista. Pecar é a nossa realidade. Ou, melhor, a realidade do ímpio. Hoje nós pecamos, enfim, como um acidente de percurso. Mas o ímpio, ele é literalmente um escravo do pecado, um escravo do próprio mau desejo, e tem coragem de dizer que escravos somos nós que estamos aqui dentro. Queridos, vejam bem, nós até não somos livres de fato, mas entre ser escravo do pecado e ser escravo de Cristo, não tem coisa melhor do que submeter a minha vontade à vontade do nosso Salvador. Eu estou justamente aqui pregando para vocês hoje, fazendo parte da Igreja de Cristo, justamente que eu admito que eu não sou livre. E nem quero ser. Não faço questão nenhuma. Liberdade para quê? Para continuar ofendendo a Deus? Para continuar pecando contra Deus? Para continuar ofendendo a santidade do meu Senhor? De maneira nenhuma eu faço questão de ser servo de Deus. Paulo, quando vai escrever a sua carta aos Efésios, ele vai falar o seguinte: olha, não sejam insensatos, né? Não se embriaguem com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Gente, quando você bebe, você se embriaga, você perde o controle da sua vida, o controle dos seus atos para a bebida. Faz o seguinte: se é para perder o controle da sua vontade para a bebida, perde o controle da sua vida para Deus, para o Espírito Santo. Deixa Ele controlar a sua vida, deixa Ele exercer a sua vontade sobre você. Porque a nossa vocação passa exatamente por isso, em saber se aquilo que eu faço é desejo do meu coração, é a minha vontade sendo estabelecida, ou se aquilo que eu faço é desejo e a vontade do Senhor. E tem pessoas que cumprem um ministério errado, cumprem uma vocação errada, porque escolheram vocação para si, escolheram um ministério para si, escolheram um trabalho que querem exercer, no lugar de serem trabalhados nas mãos de Deus e fazer aquilo que o Senhor quer que eles façam. Paulo, ele admite: eu sou pequeno, eu sou servo de Jesus, porque eu fui comprado pelo Senhor. Eu sou servo de Jesus porque eu não tenho mais vontade própria. Eu sou servo de Jesus porque um escravo é completamente dependente do seu Senhor. Paulo admite tudo isso quando ele vai falar a respeito do início, do que significa a sua vocação. E vocação, irmãos, é algo que não parte de dentro para fora. Na etimologia da palavra, vocação vem de vocare, que é chamado de fora. Mas como se eu puder, talvez a palavra que melhor traduza isso é convocação. Se você é convocado, significa que tem quem te chamou, que você não convocou a você mesmo. Não existe autoconvocação. Não existe. Se você foi convocado, imagina se um jogador qualquer, ele decide ser convocado para a seleção brasileira. Daqui a pouco está a Copa do Mundo aí. O técnico tem a sua lista. Mas de repente aparece alguém com uma mochila nas costas dizendo: eu estou aqui para servir a seleção brasileira. Tá, mas quem te chamou? Não, eu me chamei. Eu me convoquei. Eu estou aqui porque eu quis. Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu quero ir para a Rússia. Eu estou aqui porque eu sou brasileiro e eu acredito que eu posso fazer pelo meu país. Vocação não segue esse princípio. Não existe autoconvocação. Todo aquele que é vocacionado é aquele que é chamado de fora para fazer. E eu acho isso muito interessante, porque, irmãos, vejam bem, a gente está admitindo aqui que nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas e é o nosso Criador também. Nós fomos formados pelas mãos de Deus. E não existe ninguém melhor para dizer para que uma coisa serve do que quem criou essa coisa.
Aqui a gente mora em Angra dos Reis e acho que todo mundo aqui conhece a realidade da indústria, né? Principalmente a indústria naval. Provavelmente algum dos irmãos aqui já trabalharam no estaleiro. Vejam bem, a gente sabe que a Brasfels, ela trabalha, né, com metal mecânico, siderurgia pesada, e de repente chapas de aço começam a se amontoar, e se amontoar, e se amontoar, e as pessoas estão trabalhando, e de repente um profissional olha para o outro e fala assim: vem cá, a gente está um tempão aqui nesse estaleiro construindo esse negócio aqui, para que serve? Eu não sei, rapaz, a gente está construindo um troço aqui, mas a gente não sabe para que serve ainda não. Ah, talvez sirva para explorar petróleo, não sei, quem sabe, estou supondo. As coisas, elas nascem no projeto. Se você me perguntar quando que nasce uma plataforma de petróleo, não vai nascer quando alguém coloca o primeiro parafuso, a primeira chapa. Nasce quando alguém começa a desenhar. Existe uma demanda, então vem um projetista e começa a desenhar, começa a rascunhar e fala assim: eu vou projetar um troço aqui que serve para alguma coisa. E que serventia é essa? Vai servir para a indústria do petróleo, para a indústria offshore. Vai servir economicamente para, sei lá, transportar tantos milhões de reais durante um ano, durante tanto tempo, enfim. Quem projeta sabe quanto que ele vai gastar, quanto tempo vai demorar para ficar pronto, para que serve, qual o tempo de vida útil. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que não tem ninguém melhor do que o Criador das coisas para dizer a função delas. Imagina se as coisas, depois de criadas, começassem a escolher o que querem fazer. Imagina se uma guitarra não quisesse mais servir de guitarra, quisesse servir de locomoção para alguém. Não, eu não sou uma guitarra, eu sou uma motocicleta. Não existe isso. Quem diz a vocação das coisas é o Criador. Nós somos criatura das mãos de Deus. E nós não podemos admitir, em hipótese nenhuma, que seja feita a nossa vontade. Mas que a vontade do Senhor, assim como na oração do Pai Nosso, seja estabelecida rigorosamente em nós. Agora é complicado, irmãos, porque a gente olha muito para a vocação do outro, muito para a função do outro. A gente olha muito aquilo que o outro faz e digo que o outro faz é mais bonito, o que o outro faz é mais importante, o que o outro faz tem mais relevância. Irmãos, Paulo, quando vai escrever Romanos, capítulo 4, 17, ele vai dizer que ele chama as coisas que não são como se já fossem. Antes de você existir, antes de eu existir, antes de nascer, antes de me tornar quem sou, Deus já tinha determinado uma função para a minha vida. Deus já tinha determinado uma função para a sua vida. E a gente que está trabalhando sobre amadurecimento nesse ano de 2018, a gente tem que estar muito atento, o que a voz de Deus está dizendo sobre a minha vocação? O que Deus quer trabalhar dentro de mim? O que Deus quer realizar através de mim? Antigamente se fazia aquela pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta não cabe para a gente. A pergunta que cabe para a gente é: o que Deus quer que eu seja? O que Deus quer que eu realize? O que Deus quer que eu faça? Qual é a obra que eu preciso empreender com o auxílio do Espírito Santo, através das poderosas mãos do Senhor? O que Deus tem para mim? O que eu tenho a realizar? E a gente não pode se confundir nesse chamado, justamente porque somos servos, e servo não tem vontade própria. A gente é pequeno, a gente é servo, a gente tem um nome, a gente tem uma reputação a zelar, e nós temos um compromisso com o nosso Criador. Nós fomos criados com uma finalidade, de modo que o não cumprimento da vocação é um desperdício grande de si mesmo. A gente desperdiça a nossa vida, o nosso tempo, e se é que é possível, acho que a gente desperdiça até o tempo de Deus, quando a gente não cumpre aquilo que deve ser o propósito da nossa existência. Uma vez o pastor Ed René, não sei se todos vocês conhecem, alguns eu acredito que sim, ele foi dar uma palestra para jogadores do time de base do Santos.
eram crianças, né? Pré-mirim, mirim. E lá na Vila Belmiro tem um museu, né? Dos títulos dos santos. E nesse museu tem a bola do gol 1000 do Pelé. Aí ele olhou para aquela bola, olhou para aquele grupo de crianças e perguntou assim: aquela bola ali do Pelé, do gol 1000 do Pelé, será que ela é feliz? A maioria disse que sim. Pô, ela é a bola do gol 1000 do Pelé. Pô, ela está no museu, ela está eternizada. Ninguém vai esquecer, porque ela é a bola do gol 1000 do Pelé. Uma criança só olhou para o pastor Ed René e falou assim: pastor, eu acho que essa bola não é feliz não. E ele perguntou: por que não? Pastor, a bola é feliz no campo, sendo jogada. Aí ele: tá aí, por quê? Pastor, porque a bola foi criada para ser bola, para servir de instrumento de brincadeira, para a gente se divertir, para a gente jogar, para a gente fazer gol. Talvez a criança não tenha se expressado assim com tanta profundidade, mas ela relatou a vocação da bola. E se a bola não cumpre a sua vocação, ela não pode ser feliz. Se eu não cumpro a minha vocação, eu não posso ser feliz. E tem um detalhe: vocação é algo que não se transfere. É um chamado intransferível. Porque se eu não exerço a minha vocação, ninguém exerce a vocação no meu lugar. Ninguém. Minha filha tem 1 ano e 5 meses hoje. Fez agora no último dia 7. Vamos supor que a minha filha cresça e eu me torne um pai relapso, negligente. Quando ela tiver 20 anos de idade, ela provavelmente vai dizer o seguinte: meu pai não me amou. E as pessoas vão dizer para ela: não, Ana Luísa, mas a sua mãe te amou. A gente é amigo, a gente te ama. Você não foi amado pelo seu pai, mas você foi amado pelos seus outros parentes, pelos seus primos, pelos seus amigos. Você é amada. Aí falou: eu sei, mas o fato de ter sido amada não apaga a verdade de que eu não fui amada pelo meu pai, porque só eu posso amar minha filha como o pai dela. Outras pessoas podem amar a minha filha como pai, só eu, porque a vocação é minha. Essa responsabilidade está sobre a minha vida. Deus me deu essa vocação, essa responsabilidade, esse ofício. Eu fui chamado por Deus para isso também, para ser um bom pai. Uma vez perguntaram a um rabino: rabino, você não tem medo de chegar na glória, diante de Deus, Deus olhar para você e perguntar assim: poxa, você podia ter feito mais no meu reino, você podia ter sido um Elias, você podia ter sido um João Batista, né? Você podia ter sido um grande profeta, podia ter sido um apóstolo Paulo, quem sabe. Aí falou: não tenho medo não. Não tenho medo que Deus me faça essas perguntas lá na eternidade, não. Por que eu não fui Jeremias, ou porque eu não fui João Batista, ou porque eu não fui Paulo? Eu tenho medo de Deus olhar para mim e me perguntar por que eu não fui eu mesmo. Eu tenho medo de Deus olhar para mim e me perguntar por que eu não realizei aquilo que eu devia realizar. Porque se eu admito que eu sou servo de Jesus Cristo, significa que eu tenho que estar completamente comprometido com a vontade do meu dono. Eu não mando mais no meu nariz. Eu não faço mais o que eu quero. Em rápidas palavras, eu contando um testemunho pessoal, eu não estou aqui pregando diante de vocês porque um dia eu quis, porque um dia eu desejei, porque um dia eu li alguém pregando e eu achei bonito. Muito pelo contrário, eu detestava a pregação. Eu ia para a igreja para tocar. E eu achava que na música eu tinha encontrado a minha vocação. Eu estudei muito para ser um excelente músico. Hoje sobrou alguma coisinha, já não sou mais bom igual alguns anos atrás, mas sobrou alguma coisa.
Mas eu estudei muito porque eu queria ser um bom músico, porque eu achava que a minha vocação era a música, o meu instrumento, e passava horas durante o dia estudando guitarra, violão, ia para a casa de um e de outro. E se qualquer pessoa perguntasse, Rodrigo, o que é que você vai fazer da tua vida? Eu vou ser músico, eu vou viver de música. Não, música é minha paixão, eu vou para a igreja, começo a tocar, o meu dia muda, eu fico feliz, eu fico alegre. Eu encontrei algo que me realiza. Eu encontrei o meu chamado, eu encontrei uma coisa que eu presto para fazer, que eu sirvo para fazer. Não, música é o meu lugar, eu já chegava, já sabia o que eu tinha que fazer na igreja, era tocar e pronto. Palavra não, palavra quando desce, Bíblia, nem lembro se eu tinha Bíblia nessa época. Mas aí com adolescência, não lembro, 13, 14 anos de idade, algumas pessoas falaram comigo, dentre elas o Armandinho, o pastor Felipe sabe quem é. Falou assim, rapaz, você escreve na tábua do seu coração uma coisa. Deus está te chamando para ensinar, para pregar, para ser um obreiro. Eu fiz o que todo mundo que recebe uma palavra dessa faz, não acredita. E eu passei anos sem acreditar nisso. Primeiro porque eu sempre fui gago. Tinha medo de gente. Não falava em público de jeito nenhum. Quando eu notei que tinha algo estranho acontecendo, foi quando Deus começou a tocar na minha fala. Eu nunca fui fonoaudiólogo. De repente, aquele meu pânico por multidão começou a sair. O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha. De repente, o meu irmão estava desviado. Meu irmão começou a frequentar uma igreja com alguns amigos, leu algo na Bíblia, não entendeu e veio me perguntar, Rodrigo, o que é isso? Eu falei, sei não. Ali nasceram duas coisas muito profundas. A primeira foi a amizade com o meu irmão, que ela foi restabelecida. E a segunda foi o meu amor pela palavra de Deus naquele contato. Comecei a ler Bíblia, comecei a me interessar por Bíblia, comecei a tentar me inteirar de algumas coisas. E o amor, a paixão pela palavra foi crescendo, crescendo, crescendo. E cá estou eu hoje aqui. Mas foi um processo. Eu lembro de uma situação, eu estava na igreja congregacional da Verôme, na época do pastor Jean ainda, faz muito tempo. E lá tinha um ministro de música chamado Marcos, eu acho que hoje é pastor. Ele falou, poxa Rodrigo, você é um excelente músico, você faz, sabe, com naturalidade, você faz com, sabe, você faz com técnica, você faz com excelência. Pô, bacana, rapaz, é muito bom te ver tocar. Mas ele me fez uma pergunta depois de me elogiar. E a pergunta era o seguinte, Rodrigo, me responde uma coisa. Se você indo embora para casa hoje, você sofre um acidente de carro, você perde um braço, e nunca mais coloca a mão numa guitarra, para onde que vai a tua fé? Para onde que vai a tua experiência com Deus? Aquilo foi um choque para mim, irmãos. Aquilo entrou no meu peito como uma faca. E aquilo começou a me consumir. Eu falei, meu Deus, a minha realização na casa de Deus não é Deus. É o que eu faço para Deus. Olha, o meu Deus na igreja é a música, é o que eu faço. E eu achando que eu tinha encontrado a minha vocação, porque eu me realizava naquilo que eu fazia. Eu só passei a dar ouvidos à voz do Senhor, a partir desse momento. Quando eu entendi de que o meu sentimento por Deus devia ser maior do que o que eu fazia. Quando isso preencheu a minha mente, quando o meu entendimento foi renovado a partir desse momento, eu falei, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Me usa para a sua glória, me usa para a sua vontade, me usa para glorificar o seu nome, me usa para a edificação da igreja. Se é para pregar, eu prego, se é para tocar, eu toco. Nem canto, mas se precisar cantar, eu canto também. Desde que seja para a glória de Deus. Porque assim como o apóstolo Paulo admite, irmãos, a vocação, ela é um chamado que não pertence a nós, pertence ao Criador. Por isso que ele é servo. E sabendo que é servo, ele foi chamado para o apostolado. Olha que caminhada. Você tem que saber que você é pequeno. Você tem que saber que você é um dono, para então Deus começar a revelar para você qual é a sua vocação. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele era extraordinário no cumprimento da sua vocação. A ponto dele dizer que ele preferia morrer do que viver sem cumprir o chamado de Deus na vida dele. A vida dele não tinha valor.
se não fosse para o cumprimento do propósito da vontade de Deus. Aos Coríntios ele chega a dizer o seguinte: ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque tal obrigação me é imposta. Aí tem gente que diz, né? Pô, mas tudo que é obrigado você faz sem prazer. Para Paulo era um extremo prazer cumprir essa obrigação. Sabe por quê? Porque ele entendia que essa obrigação era um chamado do seu dono. E nisso eu me pergunto, será que eu faço todas as coisas que Deus me pede para realizar com o mesmo prazer que o apóstolo Paulo realizava o seu chamado, a sua vocação? E era pauleiro isso aqui. Quando ele teve que apanhar, ele apanhou, e apanhou muito. Paulo naufragou, Paulo foi preso. Paulo foi em Roma, mas foi preso, não foi solto para pregar em praça. Foi preso. E de lá, ele saiu morto. Você entende que o cumprimento da sua vocação pode exigir que a sua vida seja entregue por algo que é muito maior que você? A mensagem de Jesus? A mensagem do Evangelho? Ou será que no cumprimento da sua vocação, a primeira dificuldade que você tem, você pula fora do barco? Você abandona a liderança. Você deixa o seu pastor na mão. Você abandona a sua igreja. Você vai procurar uma igreja mais estruturada, mais confortável, talvez? Ou você se sujeita a servir a Deus numa igreja de gente simples, numa comunidade simples, mas extremamente voltada a viver os propósitos de Deus? Onde é que está o seu coração? Na sua autovocação ou no chamado que Deus tem para a sua vida? O que você está fazendo para o reino de Deus? É aquilo que você queria fazer? É aquilo que Deus te chamou para fazer? Talvez hoje seja a noite de trocar de vocação. Talvez hoje seja a noite de você se arrepender de ter vivido uma vida sem produzir nada para o reino de Deus, embora você tenha feito muito. Mas mesmo tendo feito muito, provavelmente você não tenha feito nada se esse muito que você fez foi fora do seu chamado. Será que você prega porque quer, porque é bonito, porque cria essa evidência? Eu não vejo glamour nenhum em pregar, embora algumas pessoas achem que sim. Eu não acho que é bonito. Minha esposa sabe como é que eu cheguei aqui hoje. Extremamente preocupado, com a minha cabeça a 1000 por hora. Será que você se preocupa com o que você tem que realizar? Porque tem uma responsabilidade grande sobre você. Através dessa palavra eu digo para você que essa pode ser uma noite de extremo arrependimento, mesmo que não haja salvação de alma. Eu não sei se todos aqui são crentes, não sei se todos aqui já servem a Deus. Mas tem uma coisa que eu sei que alegra muito o coração de Deus, que é o arrependimento. Mesmo que não tenha ninguém para aceitar Jesus aqui hoje, se tiver alguém que se arrepende de ter vivido fora da sua vocação, fora do seu chamado, hoje é a noite de você alegrar o coração de Deus. Hoje é a noite de você tocar o céu. E se você não sabe qual é a sua vocação ainda, talvez você não saiba, porque você ainda não se submeteu ao senhorio de Cristo. Então, primeiro, saiba que você é pequeno. Submeta-se ao senhorio de Cristo. E Deus vai revelar para você qual é a sua vocação. Ele revelou a vocação do apóstolo Paulo, dizendo que ele era apóstolo. E separado para o evangelho de Jesus. E Paulo fez isso com muito amor. Paulo fez isso até o último dia da sua vida. E esse é um bom termômetro. Se aquilo que você encontrar em Deus é algo que embora seja difícil, você encontra motivação em Deus para fazer até o último dia da sua vida, muito provavelmente você encontrou a sua vocação. Quero encerrar essa mensagem com uma palavra de oração. Então, curva as suas cabeças.